Hoje eu abro mais uma página aqui das páginas amarelas com um empreendedor. Não dá nem para a gente trazer uma profissão só específica para ele, porque ao longo da trajetória ele trabalhou como feirante, como professor de inglês, se tornou médico, abriu clínicas e hoje teve e tem o prazer de estar abrindo, né, um hospital. Já está aberto. Hoje a gente vai falar muito sobre isso, sobre essa parte do empreendedorismo, para vocês entenderem um novo conceito de hospital. E quero apresentar para vocês, na verdade, para ele se apresentar. Silvio, seja muito bem-vindo, doutor Silvio. Silvio, como é que fica essa confusão de profissões, hein? É um prazer estar aqui, poder falar de algo que eu gosto muito, que é falar da minha trajetória com esse enfoque do empreendedorismo. Se é Silvio, doutor Silvio, fique à vontade. Eu digo que na minha identidade não tem esse DR, não. Então, acho que Silvio está de bom tamanho, bem. mas fique à vontade. Silvio, gostaria que você contasse, que é extremamente interessante, justamente a trajetória ali do primeiro trabalho, como você enxergou essa questão da responsabilidade, por que medicina? Já tinham médicos na sua família ou não? Conta pra gente esse contexto até chegar à medicina, tá? Pode ficar à vontade, o programa é seu, é sobre você, até chegar à medicina. E quando chegou ali na medicina, por que a especialidade escolhida foi a urologia, não é isso? Sim. E aí a gente vai, nesse inteirinho conversando, você vai nos contando. Queremos te conhecer. Vamos lá. Então, Carolina, meu nome é Silvio de Moraes, eu sou um goiano, de Goiânia mesmo, goianiense, e hoje sou casado com a Liana, e tenho 2 filhos maravilhosos também, assim como ela, o João Guilherme e o Gustavo. Eu estou aqui em Brasília, definitivamente, desde 2001, quando eu montei a clínica. Mas voltando lá atrás, de onde eu vim? Quem é esse Silvio? Eu sou filho de um pai, né, comerciante, feirante, uma mãe dona de casa, e tive uma infância muito boa, com muito carinho, amor. A gente só não tinha um conforto financeiro, mas tinha muito trabalho e aquilo ali me ensinou muita coisa. Eu ajudava meu pai na feira, principalmente quando eu estava de férias, e ali, além de ajudá-lo, eu começava a empreender. Eu já entendia que eu podia fazer alguma coisa que iria gerar algum valor financeiro. Então eu aproveitava, pegava goiabas que tinha na chacrinha que meu pai possuía lá, que sobrava, e aquilo eu fazia doce de goiaba, minha mãe me ajudava para que vendesse ali, né? E aí já veio a questão do vendedor, né? Porque meu pai tinha uma banca de frutas, manga, laranja, mexerica, coco, limão, mas eu ia vender doce. Então eu tinha que vender doce para quem não queria comprar doce. A pessoa que estava na banca do meu pai queria comprar frutas, e eu precisava vender doce, que é o que eu tinha para vender. Então aí vinha o poder de convencimento, de contar uma história. Eu conseguia vender porque eu tinha o quê? 10 anos de idade. Aí eu falava para as freguesas que eu mesmo tinha feito, de fato era verdade. Falava como é que eu tinha feito com aquela latinha que estava lá, como é que eu fiz, quem me ajudou e tudo. Então toda essa narrativa me ajudava a vender, né? Então alguns conceitos que hoje a gente estuda, eu olho e vejo, eu estava aplicando isso até sem saber. Mas dali veio então essa vontade de empreender, essa veia empreendedora, acho que vem lá de trás. Fazia várias outras coisas, qualquer coisa eu aproveitava. Meu avô, né, o paterno, ele era uma pessoa de posses. Ele era do interior de Goiás, cidade chamada Paraúna, e ele era um juiz de direito, ele era professor, ele era fazendeiro, fazenda boa lá, ele era empresário, tinha um laticínio, chamava laticínio Vitoriosa, o nome do laticínio dele. Então tinha vários negócios assim. E em determinado momento ele teve uma indicação médica de que ele não deveria ficar lá mais, senão ele ia acabar tendo algum problema grave. Hoje a gente imagina que ele teve um burnout. E naquela época não se sabia muita coisa, a evolução médica não era tanta, então só orientaram, olha, você precisa sair desse ambiente.
E foi quando ele mudou, isso na década de 50, né, início de Goiânia estava começando, ele se mudou para Goiânia com a família, abandonou todos os negócios dele, o que era de vender, vendeu, e foi para Goiânia, e aí, com o passar do tempo, ele viu todo esse patrimônio sendo dilapidado. Foi acabando gradativamente, porque ganhar dinheiro é difícil, mas acabar é fácil. Não precisa de grandes manobras para que ele acabe, não, ele acaba com uma certa facilidade. E então eu me vi neto dessa pessoa, né, do meu avô, e filho vendo meu pai trabalhar com toda aquela dificuldade, e aquilo me incomodava, né, de pensar que deve ter um jeito mais fácil de resolver isso. Então eu comecei a empreender. Foi nessa época que falei, eu tomava vinho, eu ia juntando as garrafas, eu vendia essas garrafas. Tinha uns garrafeiros que comprava, eu vendia as garrafas. Jornal na época, se lia muito jornal, ia acumulando, e nas feiras livres, quem vendia banana enrolava era no jornal. Você deve lembrar disso. Hoje é saquinho, mas naquela época era jornal. E eu juntava esse jornal e vendia para os vendedores de banana. Então eu tinha várias frentes dos meus empreendimentos ali. Tem coisas engraçadas. A minha mochila da quinta série, eu devia ter, eu era muito novo, eu comprei. E olha o orgulho que eu tive de comprar minha própria mochila da quinta série. Era horrível, mas eu queria que ela, minha mãe deixou eu comprar. Falei, você quer essa? Pode comprar, o dinheiro é seu, fica à vontade. Era muito feia a mochila. Mas, enfim, dali eu acho que veio essa alma empreendedora inquieta que eu sempre tive. Com o passar do tempo, eu tive alguns problemas de saúde. Eu, com 13 anos, eu tive 13 anos, eu tive um problema acho que já imaginando que eu queria ser médico, eu tinha arrancado um dente e tinha uns pontos. E eu resolvi que eu queria tirar esse ponto, estava me incomodando. Aí peguei uma tesourinha, coloquei na pia, coloquei álcool, fogo, para esterilizar a tesoura. Né? Que eu via meu dentista fazendo isso lá, antigamente era assim, não tinha autoclave, não. Jogava fogo lá assim e pronto, matou todas as bactérias. Aí eu falei, assim que se faz, né? Vou fazer o mesmo. E só que numa dessas que eu coloquei lá, o fogo veio para o frasco, e eu coloquei esse frasco do lado, e quando eu olhei, ele estava prestes a explodir já. Eu corri, mas queimou minha perna toda, e foi uma confusão, algum tempo cuidando disso, e raspagens, e até que... Então, eu já comecei a ter um contato com medicina, com saúde, com cuidados médicos. 2 anos depois, 15 anos, eu tive uma dor abdominal, que foi confundida com uma infecção gastrointestinal, e era um apendicite. E eu fiquei 5 dias esperando isso, até que teve uma distensão abdominal, uma coisa complicada, porque já tinha supurado, tinha arrebentado o apêndice, e aí foi operado para isso. E, de novo, naquela época, antibióticos não eram, né, com espectro tão bom quanto os de hoje, os diagnósticos não eram tão fáceis, né, não tinha tomografia para fazer esse diagnóstico antes e tudo mais, e eu fiz 2 cirurgias, pois, né, foram necessárias 2 cirurgias e 2 meses de internação. Os médicos chegaram a falar para meus pais, olha, o que dava para ser feito, foi feito, agora vamos rezar, Deus que sabe agora se vive ou se não vive. E então fiquei esse tempo todo lá também vivenciando aquele ambiente. E eu penso que isso me motivou a fazer medicina, porque ninguém na minha família era médico, não tinha médico na família. Aliás, era até assim, para a gente, era até uma ambição muito grande querer fazer medicina. Era muito difícil passar, faculdade, só havia faculdades na nossa região só, públicas, né, federais, tinha a Federal de Goiás, tinha a UNB, que se quisesse fazer particular, tinha que ir para o Rio, e assim, eu não podia de jeito nenhum, por vários motivos, o principal era financeiro. Mas aí eu estudei bastante e acabei passando para medicina, não em Goiânia, eu passei em Uberlândia, na UFO, na Universidade Federal de Uberlândia, no meio de 89, em julho. E era de graça, só que eu teria que morar lá. Mais custo. Na casa dos meus pais, o custo fixo já estava pago, né? Lá teria que ter tudo isso aí. Então, pensando nisso, eu segurei. Não fui para lá, apesar de ser uma faculdade, na época, era muito mais concorrida do que Goiânia, e ser também federal, mas falei, vou tentar algo que seja melhor. Estudei mais 6 meses, e por sorte, né, e por muito esforço, melhor dizendo, passei em Goiânia e ali fiz meu curso lá na UFG. Terminei meu curso, e naquela época o Exército pegava todos os médicos
todos os homens que formavam em medicina. Era obrigatório. Até hoje a lei existe. Mas hoje, como a oferta é muito grande, então hoje geralmente vai mais quem quer. Naquela época, para você escapar, você não ser obrigado a servir, só se você tivesse alguém muito forte para te tirar de lá. Caso contrário, iria mesmo. E o Exército me pegou e me trouxe a Brasília. Eu fiz ali meu posto era o QG, no Quartel-General do Exército, que era ligado ao HGB, né, o Hospital Geral de Brasília, hoje tem outro nome até. E fiz o Exército durante um ano, fiz minha especialização em cirurgia geral aqui e sempre pensando em voltar para Goiânia. Eu não pensava em momento algum ficar em Brasília. Não, voltar para Goiânia, minha terra e tudo. Mas se desde 10 anos de idade eu ficava trabalhando e fazendo de tudo, quando eu estava aqui em Brasília também, além do Exército e da residência médica, eu também trabalhava em todos os lugares, tinha coisa. Então eu fui apresentado para o mercado de Brasília. Eu entendi como é que as coisas funcionavam aqui. Mas voltei para Goiânia. Um mês antes de eu voltar para Goiânia, eu conheci minha atual esposa, Eliana. Um mês antes, começamos a namorar. Aliás, já conheci ela há algum tempo, mas começamos a namorar um mês antes de eu voltar para Goiânia. Ela mesmo pensou, não, acabou, né? Foi para Goiânia e tal. Não, mas eu cheguei em Goiânia, aí duas coisas me atraiu aqui. Uma, voltar para minha namorada. E a outra é que eu achei que o mercado aqui estava melhor. Então eu ficava lá fazendo minha especialização e vinha sempre para cá para trabalhar e namorar e tudo mais. Então você fez a faculdade em cirurgia geral, a primeira especialização você fez aqui? A faculdade em Goiânia, a primeira especialização aqui. Ah, foi isso. Cirurgia geral eu fiz em Brasília. Aí eu você voltei retornou para fazer urologia. Você passou lá? Passei lá, né? Que era onde eu imaginava que iria viver. Voltei para lá para fazer urologia. Aí terminei urologia em Goiânia e tive propostas de ficar por lá, o próprio hospital me chamou para ser médico do corpo clínico, mas aí eu já tinha duas motivações para voltar para Brasília, né? Que aí, nessa época eu já era noivo, já tinha noivado, estava pensando em casar, mas ela poderia ter ido para Goiânia também, sem problema. Só que eu percebi que o mercado para Brasília seria melhor, até porque existiam regiões que não estavam muito exploradas, eram carentes de um serviço mais especializado, mais de ponta. Foi quando eu chamei um colega que tinha acabado de chegar de São Paulo, que estava em Goiânia também, assim, meio perdido. Eu falei, olha, vamos para Brasília, que eu estou indo, nós vamos junto e vamos tocar esse negócio lá. Ele falou, aonde nós vamos? Eu falei, nós vamos para Taguatinga. Não é o plano piloto, não. Eu falei, não é o plano piloto, não. Já tem muita gente lá. Vamos para Taguatinga, que ali carece desse serviço de qualidade que a gente quer oferecer. E foi ali que nós montamos a primeira unidade da Celta Urologia, né, da clínica, já com muita excelência. A gente comprou na época uma máquina de quebrar cálculo por fora, que é chamada litotripsia extracorpórea, que acho que foi a terceira máquina do DF. Né? Só existiam duas no plano piloto e nós colocamos. Era uma coisa muito cara, comprada em dólar, se não me engano, na época, para a gente, então, que não tinha dinheiro nenhum, se não me engano, só essa máquina foi, acho que, $300 mil. Era muita coisa para quem não tinha nada. Financiado, obviamente. E compramos mais um monte de outras coisas. Então, equipamentos endurológicos, tudo de ponta nós trouxemos. O que a gente não fazia, a gente queria fazer tudo, o que desse para fazer. A gente não fazia transplante, porque não tinha condições, né, no hospital onde a gente estava, mas assim, o resto, fazer biópsia, câncer de próstata, na época não existia robô, não existia nada, né? Então, o que tinha para fazer, nós trouxemos tecnologia e expertise para fazer isso. E deu muito certo, com muito trabalho, lógico, né? Nos primeiros 3 anos, o dinheiro era concentrado só para a empresa. Tudo que a gente operava, que a gente atendia, exames que fazíamos, todos, 100%, que a gente ia pagar todo o equipamento, a gente adquiriu um espaço, na época foi no Anchieta, no Centro de Excelência Anchieta, que estava construindo na época, então tinha muita dívida. E aí, muito trabalho, muita vontade de trabalhar, muita disposição. Cheguei a trabalhar em 13 lugares diferentes para sobreviver. 3 ou 13? 13 lugares. Muito. Se eu for contar aqui, o DF quase todo, eu acho que as pessoas chegavam e falavam, qual que é o dia, doutor Silvio, aqui? Não precisava não perguntava se eu trabalhava, não. Só perguntava que dia, porque eu acho que eu estava em todos os lugares, eu era onipresente, rodava tudo. Mas aí
fomos crescendo com a clínica, a gente montou uma unidade, montamos a segunda unidade, depois achamos que tinha que expandir um pouco mais, as primeiras 2 foram em Taguatinga mesmo, depois abrimos uma terceira na Ceilândia, uma quarta na Asa Norte, pensando em capilaridade, em expandir. Vamos para essa parte do empreender, até para quem tem vontade de empreender, né, e acredita que vai ficar rico muito rápido, que o nome disso não é empreender, é milagre, e eu até acredito, né, neste milagre. Mas para quem não viveu este milagre, teve aí uma trajetória, você falou que o valor investido na clínica, se havia lucro, ficava lá para pagar tudo. E por isso você precisava trabalhar em outros lugares. E acontecia, como acontece com a gente aqui, Silvio, de outro lugar você ainda ter que pegar para manter a outra empresa, porque você tinha que se sustentar a família. Sim. E da empresa ali, que era o empreender. E normalmente as pessoas têm a tendência de meio que desistir, mas espera aqui, isso não me dá dinheiro. Como é que você enxergou isso tão cedo e tão novo e se manteve ali firme para continuar? É a resiliência, né? A gente precisa, para uma coisa que eu sempre falo, que é fundamental, você tem que separar muito bem a PJ da PF. A empresa, ela tem que ter a sua vida própria. E você não pode misturar as suas contas pessoais, a sua vida, com a da empresa, num primeiro momento, principalmente. Ela não tem como te ajudar. Então, a gente que ajudava a empresa mesmo. Eu trabalhava para me sustentar e, eventualmente, para colocar algo a mais. Mas, graças a Deus, muito cedo, ela chegou num equilíbrio, né, um break-even. Já estava no break-even. E a gente conseguiu, só deixando o dinheiro todo lá, já resolvia, não precisava trazer mais de fora. Já foi um avanço. Depois de 3 anos é que a gente começou a tirar o nosso honorário. Não é que eu tirava algum ganho da empresa, lucro, não tinha distribuição de lucro. Ou seja, você trabalhava até sem receber, era o honorário médico. No início era 100%, inclusive o meu honorário, que era para ser meu, ficava para a empresa. Né? Aí depois de 3 anos, eu consegui que ela ficasse com o dinheiro que era dela e eu com o meu honorário. Aí já melhorou bastante, que eu já pude diminuir os 3 lugares, que agora já tinha um outro lugar que era meu foco. Mas essa distribuição de lucro, a gente ficou talvez por 15 anos. Sem ter. Sempre reinvestindo. Por isso que ela cresceu bastante. Eu sempre falo assim que a maioria das empresas médicas, elas não são bem uma empresa, são uma associação de médicos profissionais que trabalham no mesmo lugar, cada um tem o seu rendimento e depois dividem os gastos no final do mês. Mas isso não dá não deixa ela crescer, sabe? Assim, e para a empresa crescer, ela tem que ter isso separado. O dinheiro dela tem que ser dela. Você não pode pegar o dinheiro dela para comprar seu carro, para trocar seu apartamento, não. Ela tem que crescer. Como o ditado que sempre fala, né? Empresa rica, dono pobre. É melhor do que o contrário. Empresa pobre, dono rico, complicado. Então, mesmo no momento em que a gente estava no início da vida, que eu não tinha tantos recursos na pessoa física, eu sentia a minha empresa como um pai que eu podia contar com ele. Assim, se eu tiver problema, a minha empresa segura as pontas. Segura as pontas. Por quê? Porque ela tinha um caixa bom, que ela estava indo bem. Então, assim, eu contava com aquela segurança, falando, eu tenho uma segurança aqui, que é a minha empresa. Eu vi o caixa dela, tinha muita coisa. Eu olhava na minha conta no banco, tinha quase nada. Mas eu falava, bom, mas tá para tocar, tá tudo certo. Eu estou tocando minha vida, tá indo tudo direitinho, e ela está cada vez mais forte. E ela cada vez mais forte, eu estou cada vez mais seguro. Que bom. Então, por isso que cresceu, e a gente, na pessoa jurídica, começamos a comprar imóveis da empresa. Que legal. O prédio hoje, que é o prédio do hospital hoje, né, um prédio de 3.300 metros em Águas Claras, foi com o dinheiro da empresa, né? Então, assim, essa trajetória de separar a PJ e deixar ela crescer e a gente viver com o nosso, porque eu era médico. Como eu falo hoje para médicos que são prestadores, eu falo, gente, o que eu fiz aqui fora, eu fiz com os meus honorários, porque o lucro da empresa ficou nela.
sabe? Então, eu cresci enquanto empresário, a empresa cresceu, tal, tal. Mas o que vocês veem que eu fiz aqui, eu fiz com o meu dinheiro de médico, como todo mundo pode fazer. Você só tem que escolher bem, né, os seus investimentos e tudo mais. E a composição societária, eu acredito que foi algo muito... Porque ou isso vai fazer com que o negócio acabe, porque se eles não Sim. concordassem, porque eu estou pensando, lá atrás vocês já tinham essa ciência e concordar em não retirar o dinheiro, ou seja, vocês tinham princípios semelhantes, ou foi cada um aprendendo, ou tinha alguém aí sobre essa decisão, que é quem começou? Como que isso se deu? Não, eu já pensei sobre isso, porque não tinha ninguém assim que... Tinha Eu estudado nunca fiz nenhum curso de empreendedorismo, alguma business. coisa para entender que deveria ser assim. Eu acho que a nossa sorte foi não ter dinheiro no início. Isso acaba sendo uma sorte às vezes. Então a gente tinha muita dívida, né? Porque nós compramos... Não tinha como tirar. Não tinha como tirar. Então nós passamos aquele tempo todo deixando. E quando a gente parou de deixar nossos honorários, ainda tinha dívida para ser paga. Então foi ficando o dinheiro lá. E quando as dívidas acabaram, o dinheiro continuou ficando, mas a gente estava acostumado a não pegar esse dinheiro. E aí cresceu. Ficando lá. Aí cresceu. Sim. É igual investimento, né? É igual investimento. E uma coisa que eu sempre coloco também, que eu acho muito importante, é que na sociedade você precisa ter um desequilíbrio de força. Poderes. Não pode ser uma coisa que chegue a um impasse. Tem que ter um número ímpar de sócios, ou tem que ter cotas que não deixem, que alguém, em última instância, vai ter que dar a palavra final. Porque sempre vai ter um rumo, né? E, como eu sempre falo, a pior coisa para a empresa é não acontecer nada. Alguma coisa tem que acontecer. Mas, dentro disso, um conceito que eu acho muito importante é que a empresa tem o seu próprio dinheiro, seu próprio recurso. Porque se nós somos sócios aqui, somos 3 sócios, 2 decidem por fazer alguma coisa, e o terceiro decide, ele não quer fazer. E você tem que fazer uma chamada de capital, esse terceiro talvez ou não tenha, ou não queira, ou não seja esse o momento dele. E aí a opção é você diluir cota, se for suficiente, que às vezes não é suficiente fazer isso, já gera problemas na sociedade, nem satisfações. Então, quando a empresa já tem o seu próprio capital, já tem seu caixa, a reunião de sócios é só para decidir o que fazer. O que for decidido, a empresa que vai fazer. O dinheiro já está lá. Nossa, sensacional. Isso é muito bom. Eu participei de quando Singapura veio para Brasília, a embaixada deles, inclusive, eu fazia parte da composição societária da Tecnicai, que funcionava ali na descida do Riacho Fundo, onde aquelas concessionárias foram criadas, Iveco, tudo. E quando eles chegaram, compraram quem tinha menores cotas, que era eu e mais 2 gerentes que tínhamos associado com o nosso diretor, e aí ficou o diretor. Só que, como eles tinham um capital muito maior e o diretor menor, toda vez que precisava de um novo aporte, diminuía as cotas do Roberto. Muito. Precisava de um novo aporte, diminuía. Por quê? Não tinha caixa. Aí, diante do caixa, é só uma decisão, sim ou não, e quem começou continuaria ali com aquele poder, né? Muito Isso legal. gera uma unidade muito grande. Sim. Assim, hoje, assim, na minha sociedade, hoje, assim, eu tenho vários sócios, mas 3, eu e mais 2, somos majoritários, a gente tem mais de 90% da empresa. Então, assim, nós 3 temos essa união muito forte, porque somos fundadores, e desde lá a gente tem essa filosofia, essa cultura, né, de que a empresa é individual, não se mistura conosco, que o que a gente decide aqui, ganhando ou perdendo, a minha opinião, está tudo certo, é assim mesmo, às vezes a minha vence, às vezes a minha perde, é assim mesmo, às vezes eu estou certo, às vezes eu estou errado, ninguém é dono da verdade, mas eu não preciso abalar a minha vida financeira pessoal para poder controlar da empresa. Então, a gente fez de uma forma que ficou bem tranquilo. A empresa se vira com o dela, eu me viro com o meu. Né? Então, com isso, acho que foi uma das chaves desse sucesso, né? desse crescimento. Mas aconteceu que depois de 22 anos, alguma coisa assim. Da Celta, que aí Celta, já tinham 3 clientes durante esses 20 anos. Ela chegou até as 5 unidades. Ok.
que eu depois fechei duas, que não tinha conversão, achei que não foi interessante, tanto a da Ceilândia quanto a da Zanorte. Achei que a gente não estava tendo a eficiência necessária, estava sendo um gasto de energia, porque o nosso público-alvo estava ali, né? A gente já estava há muito tempo ali. Então teria que fazer uma energia muito grande para recomeçar em outros lugares, então a gente achou melhor recuar e ficar com 3 unidades, que seria Taguatinga Norte, Sul e Águas Claras. Pegando só um gancho, Silvio, nesse ponto, quando o empresário ele tem vaidade e não faz conta, ele ia querer estar em todos os lugares, mesmo que não estivesse rentabilizando, não pensar sobre isso. Essa decisão de vocês também concorda que vem de um conceito muito maduro para a época? Sim, sim. A gente vê isso até hoje, né? Assim, que do ponto de vista pessoal, eu criei minha independência financeira com imóveis, né? Eu comprava, construía e deixava alugado, não comprava para vender. E vi muita coisa ao longo da vida de inquilinos, né? Pessoas, empresários que se apegavam ao negócio até a última instância. Ele não sabe a hora de parar. A pessoa entra e não está dando certo, não chegou naquele ponto, naquele momento em que ele acha que já ia conseguir retirar alguma coisa, mas ele sempre acha que está faltando alguma coisa, um pouco mais de dinheiro que vai resolver, e ele coloca mais, e ele queima todo o caixa, ele começa a se endividar, e ele continua até as últimas, né? E ele, quando na verdade devia saber o momento de parar, fala, gente, deu. É como um jogo, a gente fica o jogador, ele vai sempre querendo mais, que a próxima mão eu vou ganhar, e vou, ao passo que ele deveria falar, perdi a primeira mão, gente, parei, porque eu perdi a primeira mão, tá tudo certo, eu vou embora, né? E com a empresa assim mesmo, a gente não acerta sempre. A diferença do empresário de sucesso para o do insucesso é que o de sucesso errou menos. Sim. Mas ele errou também. Ninguém só acerta, né? Às vezes a pessoa não conta os seus fracassos. Só meu pai falava que é porque ninguém vê... Não, quem bebe, né? Não vê o tombo que eu levo. Só vê as pingas que eu bebo, não vê os tombos que eu levo. Mas as pessoas, por vaidade, por ego, sim, elas tendem a não mostrar esse lado. Hoje, então, com as redes sociais, todo mundo é lindo, rico, feliz. Não tem ninguém que tem problema, porque você não posta isso. Né? E naquela época já era assim, sempre, só que no one-on-one ali. Mas, enfim, fechamos as unidades, porque não estava dando a conversão que a gente esperava, e as mesmas 3 que começou, a gente tinha 2 mais uma, que era Águas Claras, né, que veio bem depois. E ficamos nessa, e estava tudo bem, tá tudo bem. Só que aí eu passei por um momento, que foi um momento em que parece que eu já estava um pouco cansado da assistência, né? Eu acho que eu queimei a largada, trabalhei demais no início, e cheguei num momento que parece que aquilo já não estava me satisfazendo. Eu gostava de atender e tudo, mas parece que toda aquela rotina, eu comecei a diminuir, ao ponto de eu estava atendendo muito pouco, muito pouco. E isso não me fez bem. Aí comecei a ficar meio depressivo, aquela coisa, e aí, de novo, eu pensei, tem que fazer alguma coisa, isso aqui não vai acabar bem. E aí, eu vou arrumar alguma coisa para ocupar minha cabeça, um propósito. Como eu já gostava muito de atender, da assistência, fazer o bem para as pessoas, de ver a gente melhorando a vida das pessoas, eu falei, bom, hoje eu tenho uma clínica e eu dependo de um parceiro, que era um hospital, para a jornada do meu paciente, para que ela fosse completa. Mas, às vezes, o que o parceiro fazia não é aquilo que eu imaginava que deveria ser feito. E eu não tinha ingerência nenhuma sobre aquilo. Então, eu vou abrir um hospital, porque aí eu vou dominar todos os processos, toda a jornada. Que aí, sim, eu vou dizer como é que vai ser o apartamento, como é que vai ser a refeição, como é que vai ser a segurança no centro cirúrgico, como é que vai ser o atendimento desse paciente nesse momento, que eu só conseguia atender na clínica, eu e os médicos da nossa clínica, né? E aí a segunda eu tinha que deixar a cargo do parceiro, que era o hospital. Falei, vou fazer isso. Eu sabia que era uma decisão assim, bem desafiadora, mas era justamente isso que eu queria. Eu queria me desafiar, e naquele momento eu percebi assim, que eu estava zerando o game anterior, o que eu tinha programado até aquele momento, e falei, agora eu vou começar um novo game. Isso eu acho que me rejuvenesceu. Isso me jogou lá para os meus 30 anos de novo.
Falei, agora eu tenho um monte de coisa para fazer. Agora eu tenho que fazer. Agora eu tenho que fazer, tem muita coisa para fazer, e vamos embora. Tá? Então, eu acho que isso foi muito bom. Para mim, foi quando nós começamos, né? Eu convenci meus sócios a que eles comprassem a minha ideia, e hoje eles nem participam muito, não, eles, pela nossa confiança de tanto tempo, eu que fico à frente, eu meio que os obriguei a encontrar comigo pelo menos 15 dias, para eu passar o que está acontecendo, como é que é, a gente se sente muito solitário, né? O empresário é muito solitário. Eu falei, não, eu até continuo aqui, mas de 15 dias vocês vêm aqui para a gente conversar, porque eu preciso falar, eu preciso trocar ideias, às vezes vocês estão vendo alguma coisa que eu não estou vendo, vamos trocar isso aqui. Mas eu fico na gestão, estou tocando no hospital, e ele é um modelo novo, né? Assim, não é novo, ele já existe, mas no Brasil ele está ainda engatinhando, que é o modelo de hospital dia. Toda vez que alguém vem aqui e quer explicar alguma coisa e fala que é novo, ou tem alguma subjetividade, eu falo assim, o Obama, ele só fazia um discurso depois que a equipe dele apresentava para uma criança de 8 anos e o menino tinha entendido tudo. Né? Para a gente começar essa história, você trazer esse novo conceito, a gente poder compreender e entender. Se fosse para explicar para um totalmente leigo, que é o nosso público aqui, né, de forma que talvez essa criança de 8 anos entendesse o que é esse conceito de hospital dia. É que eu vou passar só o dia lá? Uhum. Esse é a grande dúvida mesmo. Meu grande desafio hoje é explicar o que é hospital dia. Não que seja difícil, é muito fácil explicar o que é isso. Mas é porque realmente as pessoas ainda não estão acostumadas com isso. E eu gosto muito de ser didático. Eu também sigo essa máxima de que se eu falo de uma forma muito rebuscada, que o meu interlocutor não entenda, isso depõe contra mim. Sim. Né? E não o contrário. Isso não me aumenta a minha autoridade porque eu falo palavras difíceis. Eu acho que é o contrário. Se eu não consigo entender para quem eu estou dizendo, para me fazer compreensível, né? Acho que isso aí seria ruim. Mas o Hospital Dia é um hospital como os outros, como qualquer outro hospital. Tem o mesmo rigor de segurança, de cuidado e de atendimento. A diferença é que ele é um hospital que, ao contrário do que o nome está dizendo, não tem que ser só dia, enquanto a luz do sol está alta, não. Porque senão eu não poderia receber um paciente no final da tarde. Eu teria que falar, só posso receber de manhã. Porque se eu receber à tarde, não vai ter tempo hábil. Eu tinha que fechar a porta meio-dia para falar, vamos resolver o que deu aqui, porque 6 horas tem que fechar aqui. Não é assim. A gente pode, sim, e tem pernoite, internação, só que as premissas básicas para que o paciente seja elegível para um hospital dia são 2. A primeira delas é justamente o fato de que tem que ter uma alta precoce, programada, melhor dizendo, ou de curta duração. Então, a gente considera que qualquer patologia, qualquer doença que venha a ser operada no hospital dia, ela tem que ter uma previsão de alta de até 24 horas. Então, se vou operar alguma situação em que eu já sei que precisa de 3 dias de internação, não é para o hospital dia, é para o hospital convencional. Então, primeiro delas é isso, que tenha previsão de alta de até 24 horas. A segunda delas é o risco cirúrgico desse paciente. Esse risco cirúrgico, ele é classificado em 4, certo? Do mais simples até o mais complexo. Então, para o hospital dia, são os 2 primeiros, que a gente chama de asa 1 e asa 2. São pacientes saudáveis e que não têm nenhum tipo de doença crônica descompensada. Se tiver compensado, como eu tomo um remedinho para diabetes, só tranquilo, eu tenho a pressão alta, mas com o remedinho está tudo tranquilo, isso não tem problema algum. Mas se for alguma coisa descompensada, que envolva mais risco, não é elegível para o hospital dia. É porque lá tem menos condições? Não. É porque esse paciente, ele provavelmente vai precisar de uma internação mais prolongada. E o hospital dia não foi feito para isso. Qual que é a vantagem, então, de hospital dia? Por que alguém deixaria de ir para um convencional, para esse, para ir embora mais cedo? O que isso tem de vantagem? Bom, tem várias vantagens. A gente pode começar dizendo faria uma pergunta. O paciente gosta de ficar no hospital? Acho que não, né?
Se a gente quiser ficar hospedado, a gente vai para um hotel, para uma beira da praia, para um lugar mais aprazível, não um hospital. Então, quanto menos tempo eu ficar no hospital, melhor. Isso gera menos ansiedade, que gera menos necessidade de outras intervenções. Às vezes o paciente está num hospital, ele já podia estar em casa, mas ele está ali, naquele ambiente que não é o dele, ele fica ansioso, começa com uma sensação ruim no peito, e aí já vão acionar o pessoal para ver dor torácica, vão fazer exame dele, pode estar infartando, aquela coisa, só porque ele não estava em casa, que estava ansioso. Só isso. Gerou custo, gerou exames, às vezes invasivos, e para nada. Ele podia estar em casa. Além disso, tem várias outras coisas. Num hospital dia como o nosso, como o Celta Hospital Dia, que é um hospital que não visa escala, não visa ter um grande número de pacientes. Então, com menos pacientes, você tem uma proximidade maior, você tem um acolhimento melhor. Isso minimiza essa ansiedade daquele momento de uma cirurgia. Você fica mais tranquilo, você se sente mais amparado. E, além disso, o Hospital Dia é um hospital que, por conceito, não pode ter pronto-socorro, porque você perderia essa previsibilidade do que está chegando para você, então não pode ter pronto-socorro, não faz cirurgias de urgências, só faz cirurgias eletivas, aquelas programadas, cirurgias programadas. E com isso, como todos sabem, uma cirurgia programada, eletiva, ela não pode... O paciente não pode ter algum tipo de infecção. Se ele estiver gripado, se ele estiver com infecção de pele, se ele estiver com infecção urinária, a cirurgia vai ser suspensa, ele não vai fazer a cirurgia. Isso é detectado previamente. Ou seja, naquele ambiente do Hospital Dia, não entram pacientes com infecções. Então, a nossa flora bacteriana é muito menor. E, principalmente, não vão ter bactérias multiresistentes. Infecção hospitalar, ela é inerente a qualquer procedimento invasivo. Então, se a gente pegar na literatura e for ver, bom, na cirurgia tal, qual que é o índice esperado de infecção? De 2%, 1%, 5%. Ele não fala que isso aqui é no hospital A, B, C ou D. Não, para essa patologia existe essa possibilidade. Claro que se um determinado local tiver com um índice muito além disso, é falha dele. Mas se estiver dentro do índice, isso é inerente a qualquer instituição. E aí você imagina, você pegar uma infecção em um local onde existem bactérias multiresistentes, vai ter uma dificuldade de tratamento disso, ou pegar uma infecção em um local onde só tem bactérias comunitárias, muito menos. Quer dizer, além da chance de ter essa infecção ser menor, porque você tem menos contaminação, caso ela aconteça, vai ser por bactérias mais tranquilas, né? Menos resistentes. Quer dizer, então, que se eu vou para um hospital fazer uma cirurgia que ele não tem pronto-socorro, que é uma das regras para ser um hospital dia, não ter, não vão ter aquelas pessoas com várias doenças, com doenças diferentes, um está gripado, outro está com Covid, outro está com outra coisa. E, normalmente, o que eu como leiga, essas infecções hospitalares, que é na hora que eu estou saindo do hospital, ou pego ali dentro mesmo do hospital, então, esse é um ponto super favorável, um ponto importante para eu escolher fazer uma cirurgia, como eu acabei de fazer uma troca de prótese mamária, por exemplo, que eu saio, nem 24 horas eu fiquei, porque eu saí no outro dia de manhã já, não precisava ficar. Né? É isso, entendi bem? Exatamente. Uma das vantagens justamente é essa, que no Hospital Dia não tem pronto-socorro. Por que não tem pronto-socorro? Porque você tem que ter previsibilidade desse paciente que vai entrar. Como eu preciso de um paciente que vai ter alta precoce, alta curta, né, uma baixa internação, o pronto-socorro não me deixaria, eu vou ter que receber todo mundo. E aí viria, sim, paciente gripado, com Covid, com infecções urinárias por bactérias multiresistentes, com uma série de doenças. E o Hospital Dia, então, não pode ter pronto-socorro. Pronto, essa é a primeira vantagem. Pensando em segurança microbiológica, né? Pensando em evitar infecções, né? Já é uma grande vantagem. Só que essa não é a única, né? Comparado, quando a gente fala grande ou pequeno hospital, nem vamos usar esse termo, vamos colocar assim, eu vou usar o termo de hospitais convencionais, porque às vezes é um hospital pequeno, mas ele tem pronto-socorro, ele tem UTI, ele tem outras coisas, apesar de ser pequeno. Então não é o grande ou pequeno, é um hospital convencional.
que é diferente do hospital dia. Então, o hospital dia não pode ter pronto-socorro, ele não pode ter UTI, porque UTI subentende sua internação prolongada, né? Ninguém vai ficar na UTI por 12 horas. Fala, você vai entrar daqui a 12 horas eu te libero. Fala, então, nem precisava você ter ido, né? Então, tem essas questões. Então, o fato dele ser só cirurgias marcadas, eletivas, num ambiente mais limpo, você tem uma proximidade maior, um acolhimento melhor e menos risco de infecção. Foi bom até eu falando questão de pronto-socorro e UTI, que isso é uma grande objeção que às vezes as pessoas têm por não entender, por desconhecer o modelo. As pessoas imaginam que eu preciso operar num hospital que tenha UTI, porque isso vai ser mais seguro para mim. É onde eu pergunto o que a UTI agrega de segurança na cirurgia. Nada, nada. Qualquer intercorrência, ela precisa ser resolvida na sala cirúrgica. Ninguém vai pegar um paciente parado e sair correndo pelos corredores para levar para reanimar na UTI. Talvez já tenha morrido. Esses minutinhos que você perdeu aí para fazer a transferência, passou de hora. Então, isso tem que ser resolvido dentro do centro cirúrgico. Então, o que vai dar segurança é que no seu centro cirúrgico, na sua sala cirúrgica, você tenha pessoas capacitadas, que você tenha processos muito bem definidos para todas essas possíveis intercorrências e tecnologia adequada, que você tenha todos os equipamentos necessários ao suporte avançado à vida, caso seja necessário ali. E uma vez que você tenha um problema desse, que pode ser inerente a qualquer procedimento cirúrgico, quem falar para você que, olha, aqui não tem nenhuma intercorrência, ele está querendo ser Deus. Porque só Deus que pode dizer isso. A gente não pode. Às vezes o paciente não tem nenhuma patologia, é uma cirurgia super simples, e antes do médico chegar ao lado dele, ele já fez um broncoespasmo, não conseguiu entubar e teve um problema sério. Ou uma reação à anestesia, ou um antibiótico que foi feito de forma profilática. Então, riscos existem em qualquer lugar, e você tem que estar preparado para isso. Uma vez que isso foi resolvido, o paciente está num ambiente de UTI já. Porque ali no centro cirúrgico você tem todos os equipamentos e um pouco mais do que teria na UTI. Então ele está pronto. Ele pode ficar ali até você levá-lo para uma UTI. E aí a gente vai colocar esse paciente numa UTI móvel e vai levar para o hospital mais próximo, que tenha vaga, ou para onde, eventualmente, a família queira levar, porque talvez ela tenha uma preferência. Não, eu queria levar para o hospital A, B ou C, porque ali tem um parente meu que trabalha lá, ou porque esse hospital aqui eu tenho mais confiança. Eu operei nesse aqui porque era uma coisa mais simples, mas agora que teve essa intercorrência, eu já não quero que fique nesse hospital, que eu acho que eu não tenho estrutura suficiente, eu quero ir para outro lugar. No hospital dia você tem essa possibilidade. Aproveitando que você não é só gestor e empresário, empreendedor, e sim também médico, quando é para que a gente tenha essa clareza maior? Quando é que eu preciso ir para uma UTI? Tem gente que já vai direto para a UTI quando sai de casa e teve um problema, ou as pessoas que vão para a UTI sempre estão passando por um procedimento cirúrgico? Só para a gente ter esse entendimento em números, porque senão as pessoas... Porque hoje em dia também tudo é UTI, né? Outro dia minha mãe foi não sei o que do coração e tal, daqui a pouco está na UTI, aí agora é assim, mas não precisa se preocupar não, gente, que está tudo bem, e realmente está tudo bem, só o número de pessoas que sobe é menor do que o que ia para o quarto, e a pessoa está na UTI. A fatura também é bem diferente. A fatura, né? Ah, com certeza. Assim, eu não vou entrar muito nesse mérito, né, do porquê que tem tanto leite UTI hoje, mas respondendo sua pergunta, quem vai para uma UTI? Quem vai para uma UTI é quem está precisando de cuidados intensivos naquele momento. Pode ser por um problema clínico, pode ser por um problema cirúrgico, pode ser por um trauma. Então, uma pessoa que sofreu um acidente grave, ela vai chegar no pronto-socorro, vai ser atendido no pronto-socorro do hospital, se tiver indicação cirúrgica dali, já vai direto para o centro cirúrgico, e do centro cirúrgico vai direto para a UTI. Né? Por isso que no hospital dia não pode ter pronto-socorro. Porque se esse acidentado chegar lá, como é que eu faço? Eu até posso operá-lo, mas eu já sei que esse aí vai ter que ir para a UTI depois, então é melhor que ele já vá para outro lugar. E sem contar que ele vai ter que ficar mais tempo internado. O nosso é até 24 horas. Né? Então, se ele estiver fazendo uma cirurgia e teve algum problema, ele vai. Existe, às vezes, uma super indicação de pós-operatório em UTI, né? Assim, não, vamos fazer lá porque é mais seguro. Não vou entrar muito nessa questão também, mas assim, muito que vai para ele, talvez pudesse ficar no apartamento mesmo, tranquilo.
A questão da UTI é que quando você vai fazer falando em cirurgia, que é o nosso foco ali, quando você vai fazer uma cirurgia em que você já sabe previamente que você vai precisar de um leito de UTI, você já reserva. Então vamos fazer um transplante cardíaco, esse paciente vai para o quarto? Lógico que não. Ele, correndo tudo bem, ele vai para a UTI, porque ele precisa de uma monitorização mais de perto, precisa de gente em cima dele nesse primeiro momento. Então já está reservado o leito dele. A cirurgia não começa se o leito não estiver reservado lá em cima. Agora, pensando em cirurgias mais tranquilas, independente do porte, não estou dizendo que são de pequena complexidade, ou média ou alta complexidade, não. Eu posso ter uma cirurgia de alta complexidade em que não existe previsão de UTI para ele. Então não vai ter reserva de leito na UTI para esse paciente. Então a gente não reserva leito para todos os pacientes cirúrgicos. Aí é onde vem a explicação que eu sempre dou também, contornando essa objeção de hospital dia não ter UTI. Se você está no seu hospital convencional, que tem UTI, mas se você for uma cirurgia simples, de hérnia, de vesícula, uma plástica, alguma coisa assim, e você tem uma intercorrência, você precisa de UTI, você tem que saber se existe essa vaga lá em cima. Porque talvez não tenha, não existia reserva de leito para você. Eu posso ligar lá e falar, olha, eu tenho aqui 15 leitos de UTI, mas estão todos ocupados. Nesse momento eu não tenho como tirar um paciente daqui e colocar o seu. Ele vai tentar organizar, vai ver se ele consegue dar alta para algum que estiver menos grave, higienizar aquela coisa ali. Pode demorar 1 hora, 2, 3, 4, até que ele consiga ir para a UTI do seu próprio hospital. Enquanto no hospital dia a gente não tem UTI. Acontecendo essa intercorrência, ela vai ser compensada, controlada no ambiente cirúrgico, e uma vez que está tudo pronto para que colocasse na maca e fosse para a UTI, a gente vai fazer o diferente, a gente vai colocar na UTI móvel e vai levar para a UTI. Qual? Aqui tiver a vaga agora, aqui o familiar preferir, né? Aqui o convênio autorizar. Então, quer dizer, a gente tem mais, eu tenho um leque maior de possibilidades. Porque o hospital A e B não tem vaga, mas o C tem. Então, dentro de meia hora ele está dentro do C, eu não preciso ficar esperando 3 horas até que a UTI do meu próprio hospital possa receber esse paciente que não tinha uma previsão. Ou seja, caso eu precise, as minhas possibilidades até aumentam. Até aumentam, porque a gente tem toda a rede para procurar. Né? Inclusive a rede pública, porque às vezes o próprio paciente que está fazendo cirurgia particular, e às vezes ele não tem condições financeiras para arcar com os custos de um UTI, que são muito caros, e que ele vai ter essa possibilidade de, eventualmente, a gente fazer o contato com uma UTI da rede pública e fazer essa transferência, caso seja da vontade do familiar, ou caso ele tenha essa necessidade. A UTI é uma unidade de terapia intensiva. De terapia intensiva. Eu vou ter lá mais maquinários, mais tecnologias, ou só mais pessoas? Não. Ou mais pessoas direcionadas para mim? Ou tem uma questão bacteriana? Não. Se a gente for pensar em questão bacteriana, tem até mais, né? Porque aquelas infecções gravíssimas estão lá, né? Mas ali é um local de cuidado intensivo. Então, enquanto você é internada em um apartamento, o médico vai passar uma vez por dia para te ver pela manhã, na UTI ele passa várias vezes para te ver. Enquanto os exames são colhidos, às vezes diariamente no apartamento, a cada 2 dias, na UTI são colhidos várias vezes ao dia. Então a UTI tem um cuidado intensivo. Mas em termos de equipamentos, não tem diferença de um centro cirúrgico, ou às vezes até menor. Por exemplo, no meu centro cirúrgico eu tenho um videolaringoscópio, é um tipo de equipamento que facilita a intubação. Então é muito mais fácil para o anestesista fazer isso numa urgência, onde eu preciso daquilo muito rápido. A UTI, será que ela vai ter isso? Talvez até tenha, mas normalmente não tem. Né? E outros equipamentos também. Então, eu tenho um ventilador mecânico, eu também tenho isso no centro cirúrgico. Né? No nosso caso, no Celta Hospital Dia, além das salas cirúrgicas, a gente tem também um box que a gente chama de semicrítico, que é aquele local onde eu tenho ventilador, onde tem tudo que eu preciso para que o paciente fique ali, ele estará no UTI ali, esperando a remoção. Quando a gente fala de alta, uma alta padrão da maioria das cirurgias, igual você trouxe, eu gostei muito disso, né? Ter a previsibilidade, ou seja,
eu sei quem está chegando no hospital, Sim, é tudo agendado. Se é doença, que tipo, então você consegue fazer uma engenharia disso sim, daí para reduzir os danos. sim. Os riscos, né? A gente diminui os riscos. Porque eu já sei quem está chegando, qual é o paciente. Né? Eu já sei que se ele tiver maiores riscos que impliquem em uma internação mais prolongada, eu já vou direcionar ele para outro. Mas a grande maioria das cirurgias eletivas, elas têm essa previsão de alta de menos que 24 horas. Então, não tem porquê a gente levar esse paciente para uma estrutura, que eu vou chamar de convencional, onde ela é mais burocrática, onde ela é mais custosa, onde ela é menos acolhedora ou menos próxima, sabe? Existe uma tendência, e isso no Brasil já está muito também, que é a chamada deshospitalização. É tirar o paciente que não precisa estar no grande hospital, no hospital complexo, para cá. Eu vou dar um exemplo, é como se a gente quisesse fazer um lanchezinho e eu não preciso entrar num restaurante, me sentar, chamar o garçom e tal, porque eu quero só uma coxinha e um suco de laranja. Eu vou na lanchonete ali, pego minha coxinha, resolvi meu problema. Eu não preciso naquele restaurante, chegue. Aqui ele tem um cardápio vasto. Não, eu só quero um lanche. Eu não preciso ir ali. Certo? Então, seria mais ou menos essa analogia. Então, a ideia é deshospitalizar. Por que existe essa tendência? Por dois fatores. Primeiro, porque a gente evita esses riscos de juntar todos os pacientes, pacientes que não têm um risco de infecções, risco cirúrgico maior, com outros pacientes que têm isso aí. E a questão também custo é muito grande. Assim, a saúde suplementar está num momento difícil. Agora até deu uma melhoradazinha, mas estava muito difícil. E a gente precisa reduzir custos. A medicina avançou muito, graças a Deus. Hoje a nossa longevidade ela é baseada muito nos avanços da medicina. Porém, os custos também foram lá para cima. Sim. O custo ficou muito alto. Então, hoje, para você arcar com a sua saúde, com recursos próprios, é muito arriscado. A não ser que você seja muito, muito, muito rico, a gente fala, eu consigo pagar uma cirurgia, tá, mas se você sair ali agora, for atropelado, tiver que fazer uma cirurgia gigante, for ficar 2 meses na UTI, talvez você tenha que queimar o patrimônio de sua vida inteira para aquilo ali. Então você tem que ter um plano de saúde. Só que o plano de saúde também é uma empresa. Ele também tem seus custos, ele também tem que gerar lucro, porque senão ele quebra. E quando você aumenta muito os custos, você tem que repassar isso na outra ponta para o usuário. Só que aí o usuário já não consegue mais pagar o plano de saúde, ele sai. Então isso piora para todo mundo, porque piora que a empresa, plano de saúde, começa a ganhar menos, ela tem que aumentar mais ainda para se manter. O Estado tem que já não consegue, vai ter que também dar assistência para mais essa vida que antes tinha saúde suplementar e agora vai para o público. Né? Então, fica ruim para todo mundo. Então, essa deshospitalização, essa diminuição do custo geral da saúde, ela é algo que está muito em voga hoje. Então, esses são os dois motivos principais pelos quais está se aumentando muito o número de hospitais de dia. Nos Estados Unidos, eles têm os chamados Ambulatory Surgical Centers, os ASCs. Então, que são isso, são modelos que eles chamam de cirurgia ambulatorial. Então, não é de cirurgia pequena, é de cirurgia ambulatorial. Então, é muito importante isso. As pessoas imaginam que um hospital dia seja um hospital para tirar uma verruga, para fazer uma infusão de um antibiótico, ou eventualmente para fazer uma cirurgia pequena, uma vasectomia, alguma coisa assim. Não é isso. A elegibilidade para o hospital dia não é baseada no porte da cirurgia, e sim no risco cirúrgico do paciente, razão 1 e 2, e na previsão de alta de até 24 horas. Quando você estava falando de um leque de possibilidades, de um cardápio, eu me lembrei da conversa que nós estávamos tendo. Se eu tenho só esse tempo em hospital, que é aquele ambiente que você já vai comer, você já vai para uma cirurgia, já tem toda uma questão, eu acredito que tem questões aí emocionais, que são um fato bem importante para eu estar nesse tipo de hospital, e tem algum atendimento diferente, é diferente dos outros hospitais? O que há mais de diferencial que me faça, né, querer estar nesse hospital, além de só saber que eu vou entrar, vai ser uma passagem
rápida ali e finalizou. Então, o que é um hospital-dia foi isso que eu disse, né? Essas são as premissas, a elegibilidade para um hospital-dia. Agora, falando do CELTA Hospital-dia, o nosso foco, além da segurança, de todo o rigor com o cuidado com o paciente, é na experiência. Isso já é uma coisa que está no nosso DNA, que vinha desde da clínica e que eu quis fazer no hospital com esse mesmo DNA, que tivesse um encantamento do paciente. Eu sei que a gente não vai para o hospital porque a gente gosta, porque a gente quer ser encantado, não é isso. Mas a gente quer ser, qualquer ser humano quer ser bem tratado, bem atendido. Então, no CELTA Hospital-dia, a gente tem essa questão do encantamento. Então, existem algumas coisas que a gente faz, como investigar, no caso de uma criança, o que ela gosta, a gente enfeita o quartinho com os super-heróis dela, a gente identificar um paciente que eventualmente seja claustrofóbico, a gente arruma um apartamento, que já no andar térreo, que tem uma saída para um jardim vertical que seja ali, que ele já tem uma sensação melhor. A gente cria experiências como o café da manhã, não, claro, para todos os pacientes, mas a gente sempre está fazendo isso, faz um café da manhã diferenciado em outro local, ele não toma café no quarto, mas numa mesa posta, tranquila. Um cardápio bem variado, ele tem mais, eu já não me lembro quantos, mas acho que uns 15 ou mais opções, né, de cardápio. E o ambiente também. A gente cria um ambiente que seja mais leve, mais tranquilo. Não precisa ter aquela cara de hospital, aquela coisa branca, com um cheiro de éter, sabe, assim, aquela coisa. Não, a gente quer que chegue como se estivesse chegando num lugar bem tranquilo. Diminui a ansiedade, melhora o resultado pós-operatório. Então, você chega, como no nosso caso, uma recepção que tem uma jabuticabeira, e você está num ambiente mais tranquilo, odorizado, com um projeto de odorização, você chega com aquele cheirinho gostoso, como você entra numa loja qualquer de roupas, então aquele cheirinho gostoso que já começa a te acalmar, já te deixa mais tranquilo, mais leve. Aí vem uma pessoa sorridente, né, que te leva, né, com todo aquele carinho para um local e tudo. Então, alguns pacientes já fizeram esse comentário: nossa, doutor, eu cheguei, operei, saí e nem percebi. E é isso que a gente quer, é que ele passe por essa situação que, a rigor, é traumática, é estressante, de uma forma mais leve possível. E é necessário mesmo, né? Agora, um entendimento. Há atendimento clínico? Existem consultas? Ou o meu único motivo de ir é quando eu vou realizar uma cirurgia? Sim, existe, sim. A gente tem atendimento ambulatorial, a gente faz exames, consultas. Só que o nosso foco, como é um hospital com foco mais cirúrgico, as especialidades que a gente atende são especialidades cirúrgicas. Então, a gente tem atendimento em otorrino, otorrinolaringologia, ortopedia, cirurgia vascular, ginecologia, uroginecologia, urologia. Então, são especialidades cirúrgicas. Por que não especialidades clínicas? Como o foco é cirúrgico, se a gente for atender tudo, a gente vai trazer muita gente para esse ambiente. E a gente acaba perdendo um pouco da experiência, desse conceito de uma experiência melhor, de um lugar mais tranquilo. Mas a gente faz essas consultas lá, a gente faz exames de ultrassonografia, histerosalpingografia. Você sabe o que é histerosalpingografia? É um exame que faz em mulher, principalmente para investigar a fertilidade. É um exame doloroso, onde o médico injeta um contraste pelo colo do útero e esse contraste tem que passar pelas trompas para ver se ela está entupida ou não, que às vezes a mulher está tentando engravidar e não consegue, tem que saber se tem alguma obstrução. Você injeta esse contraste e passa. Para isso você tem que, já é uma posição meio constrangedora, e você tem que pegar o colo do útero com uma pinça de Posay, e puxa, aquilo dá cólica, dá dor, a hora que você injeta o contraste, dá cólica e tudo mais. E lá no nosso hospital a gente faz isso sob sedação. Uau. A mulher não sente absolutamente nada. Até onde eu sei, é o único local em Brasília que está fazendo isso sob sedação. O resto não faz dessa forma. A gente faz nós temos um médico radiologista, não é outra especialidade, o radiologista faz, dá o laudo, tudo, e dessa forma leve, ela chega e sai sem sentir dor nenhuma. Então a gente faz vários exames assim também.
Maravilha. Esse conceito surgiu, eu sei que você já deu aula de inglês, provavelmente teve experiências fora, ele já é comum em outros países, a gente estava falando um pouco aqui no bastidor, ou ele foi uma necessidade que você identificou baseado na expertise de tudo vivido? Como é que por que você teve essa ideia, esse conceito que é novo, né? Fugir um pouco ao padrão do mercado? No que você acredita para essa tomada de Carolina, decisão? as pessoas dizem que empreender no Brasil é muito difícil, mas eu acho o contrário. Eu acho que aqui é melhor. Primeiro porque, assim, toda empresa ela precisa curar uma dor das pessoas, né? E no Brasil nós temos muitas dores. Então a gente tem muitas opções, muitas oportunidades de empreender. E a outra característica nossa é que nós estamos geralmente um pouco atrasados em relação a Estados Unidos e a Europa em algumas coisas, em tecnologias, em tendências. Então é fácil a gente ver o que já está acontecendo lá e já adiantar aqui, né? Isso então, é outra vantagem de se empreender no Brasil. E quando eu pensei em montar um hospital, a primeira pergunta que me veio é o seguinte: o que faria alguém deixar, tanto o cirurgião quanto o paciente, deixar de operar no hospital tradicional, que ele já conhece há muito tempo, convencional, melhor dizendo, né, para vir operar no meu hospital, que eu vou estar começando. Por que ele faria isso? Eu tenho que ter algum diferencial, eu tenho que ser diferente de alguma forma. E foi quando eu, estudando e procurando, eu vi que esse conceito do hospital dia, do hospital de baixa permanência, ele estava muito em alta fora. E eu falei, bom, então, estudei, vi se isso tinha vantagens, né, ou se seria algo, né, que seria só para eles. Não, eu vi que tinha muitas vantagens. Falei, pronto, agora eu tenho um diferencial competitivo. O hospital dia oferece algumas coisas que o hospital tradicional não oferece. Então, para o cirurgião, ele tem uma pontualidade maior. Eu não tenho paciente do pronto-socorro, da UTI ou da maternidade entrando na frente dele, ele tendo que esperar, atrasando a cirurgia dele, fazendo com que fique 1, 2 horas, esperando no centro cirúrgico para que seja liberada a sala dele. Não, são todas cirurgias eletivas, elas começam exatamente na hora. A questão de acolhimento, o paciente se sente muito mais tranquilo, mais acolhido nesse ambiente, mais leve, não tem ninguém chegando, gritando, ambulância fazendo barulho, aquela coisa. É um ambiente mais leve, é um ambiente mais seguro, tanto do ponto de vista de infecção, quanto de assistência, porque é melhor que você ter ambientes para te atender no caso de uma intercorrência, não acontecer a intercorrência. E muitas das vezes ela acontece porque um paciente numa recuperação pós-anestésica, onde você vai depois da sala, com 20 pacientes, às vezes ele está num canto lá, ele faz uma depressão respiratória e ninguém vê. Vai ver a hora que ele está roxo, ele tem que levar para a UTI. É melhor que ele esteja num lugar que é só ele ou ele mais um, e alguém do lado dele que não vai deixar ele fazer essa depressão respiratória. Quando ele começar a parar, já respira aí, vamos. Né? Ele não vai deixar ele cair, porque ele ainda está sob efeito de anestesia, porque vai estar do lado dele. Sim. Certo? Então a gente tem essas coisas que um serviço mais enxuto, mais próximo, consegue oferecer que um grande serviço não consegue. Não estamos dizendo aqui qual que é melhor. Existem casos que se encaixam melhor em um ou em outro serviço. Tanto que nós temos a nossa elegibilidade. Se não tiver dentro dela, a gente encaminha e recomenda para um hospital convencional. Né? Maravilha. Você falou na sua decisão, enquanto você estava pensando por que uma pessoa vai decidir vir para cá, e os médicos, quais são as especialidades médicas que mais têm interesse e têm o tempo de cirurgia, por exemplo, que são compatíveis com o critério do hospital dia? Olha, se a gente estiver falando para os médicos, quem você estaria chamando aí? Angiologistas, otorrinos, quem são eles? Olha, o hospital dia, ele se encaixa bem na maioria das especialidades cirúrgicas. Então, para um cirurgião vascular, um proctologista, para um otorrino, para um cirurgião plástico, para cirurgias de menor porte,
Todas as áreas se encaixa bem. Porque todas as áreas também têm pacientes para o hospital convencional. Aqueles pacientes que precisam de internação maior, então ele vai para ali. Mas para a grande maioria dos pacientes que podem ser operados e liberados a menos de 24 horas, só existem vantagens em se fazer no hospital dia. E no nosso caso, como você me perguntou, assim, dos diferenciais, por que eu escolhi fazer isso, de onde que veio essa ideia? Então, enquanto negócio, eu pensei isso, eu preciso ter um diferencial competitivo e o hospital dia é algo que ele vem trazer, ele vem tirar essa dor da morosidade, da espera, do aumento de risco e tudo mais. Mas eu queria colocar o meu DNA, o DNA que a clínica sempre teve, que foi esse DNA do acolhimento maior, do encantamento. A gente tem sempre como premissa esse over-delivery, né? A gente sempre quer entregar um pouco a mais. Você imagina, por exemplo, você vai para uma consulta médica, você já desenha toda a jornada aqui antes. Você pensa, eu vou chegar na recepção, vou pegar a senha, vou ser chamada, vão fazer meu cadastro, eu vou aguardar o médico me chamar, vou ser atendida com educação e cortesia, ele vai resolver meu problema, eu vou embora para casa. Pronto, isso é o que todo mundo imagina. Mas já pensou se a hora que sai do consultório, a recepcionista pega seus exames e fala, não, eu vou marcar para você, pode ficar tranquila que eu vou marcar tudo aqui no hospital tal, no outro aqui tal, depois eu te falo direitinho. Você não estava esperando isso, que ela fosse resolver esse problema para você. Ou que, ao invés de falar, olha, vai lá no plano de saúde, resolve isso aqui, fala, não, pode deixar comigo que eu vou resolver tudo isso aqui para a senhora. Resolver aqui, vou marcar. Então, sempre tem um algo a mais que a gente pode fazer, que seja um sorriso, que seja um abraço, que seja olhar nos olhos, falar o nome da pessoa, que é o que a gente mais gosta de ouvir, o som que a gente mais gosta do próprio nome. Então, esse DNA é que a gente queria colocar, que eu queria colocar nessa nova instituição, que a gente conseguisse fazer essa jornada toda, desde o atendimento até a alta pós-cirúrgica, com a mesma filosofia. Durante a nossa entrevista, o bastidor, você fala com muita tranquilidade, com muita abertura sobre todos os temas. Pandemia, a questão do seu pai, né? As decisões, a vulnerabilidade em ter adoecido. Até quando você falou que estava meio deprê, me lembrou e me remeteu à história lá do seu avô também. Sim. Né? E que bom que o seu entendimento foi outro e não te fez afastar. O problema não eram as clínicas, né? O problema não eram as empresas. Talvez é esse, eu falo que potencial que não é transformado em potência, ele vai machucando. Então, assim, era muito potencial ainda, como a gente claramente vê que você tem, continua tendo. E o que você aprendeu ao longo do tempo, ao longo desse inteirinho? O que essa maturidade te ensinou sobre limites, sobre tempo, sobre presença? A primeira coisa é que tempo é muito valioso. Tempo, as pessoas repetem tanto que é o nosso principal ativo, é o mais importante, e às vezes sai meio que da boca para fora. E eu tenho um episódio que eu sempre falo, assim, eu tinha um tio-avô que, quando eu devia ter meus, sei lá, 12 anos, eu era bem novo, e ele tinha 90 e poucos anos. E eu ouvia ele falando, essa vida é muito curta, e eu olhava aquilo e falava, não, mas você está de sacanagem comigo, está de brincadeira. Ele já tem 90 e tantos anos, está falando que a vida é curta, você achava que aquilo era tempo demais, estava muito longe. Aí hoje, já nos meus 55 aqui, eu falo, essa vida não é muito rápida mesmo, não, esse negócio é meio curto. Você começa a ver que passa muito rápido. Então, essa questão do tempo é valioso, você começa a dar mais valor a ele. E você vê que a gente precisa, ao longo da vida, valorizar muito o tempo, tanto para que a gente consiga consiga prosperar, consiga ter essa evolução, mas também consiga aproveitar e viver. Eu tenho eu digo que a palavra da minha vida chama-se equilíbrio. Eu acho que equilíbrio é fundamental. Tudo que você faz demais, até beber água demais, em excesso, ela é prejudicial, vai te dar uma intoxicação hídrica. Então, equilíbrio em tudo. E para isso você tem que aproveitar seu tempo. Um tempo com a família, um tempo de qualidade. Porque às vezes as pessoas hoje pensam, não, eu fico em casa sim, eu fico muito tempo lá. Eu no meu quarto, meu filho no dele, o outro no outro lá, e eu... Não, você não está em casa. Você está no seu quarto, seu filho está no outro. Tempo de qualidade. Aproveitar
com o nosso bem mais precioso, que é a família, um tempo de qualidade, um tempo com a sua saúde, você tem que cuidar disso, né? Se a gente quer cuidar, de quem a gente quer mais cuidar? Da nossa família, nossos filhos, nossa esposa, as pessoas que a gente ama. Mas se eu estiver doente ou morto, Não vai cuidar. não vou cuidar. Então, antes de cuidar de qualquer pessoa, tem que cuidar de mim, da minha saúde, né? Depois do trabalho, importante também. Eu quero cuidar da minha família, das pessoas que eu amo, mas se eu não tiver dinheiro para isso, eu não vou conseguir. Então, eu também tenho que me dedicar ao meu trabalho, para que eu possa me dedicar a quem eu amo. Só que eu não posso ficar só na saúde e trabalho e muito pouco família, só família, nada saúde e trabalho, equilíbrio. Mas o tempo é fundamental e a gente tem que organizar, tem que ter organização, tem que ter disciplina, a disciplina é muito importante. Hoje eu acordo às 5 da manhã todos os dias e geralmente às 5h30 ou estou na academia ou estou no meu esporte, que é remo olímpico. Então, dependendo do treino que eu vou fazer, eu inverto a academia, mas de qualquer forma, assim, das 5h30 até as 8, eu estou envolvido com os meus esportes. E às vezes as pessoas, não, você acorda essa hora e tal. Eu falo, não, acha legal? Acho. Mas se eu disser que todos os dias eu estou animado para levantar, não estou. Mas aí é disciplina. Eu sei que eu estou com preguiça, tá uma chuvinha hoje, vontade de ficar um pouquinho a mais, mas se eu levantar e jogar água no rosto, aquilo já passou e vou embora, e a hora que eu termino, eu estou bem animado, quicando. Quicando, eu estou grato pelo que eu fiz, estou satisfeito. Melhor que eu tivesse ficado dormindo até 10 horas e acordasse e falar, nossa, perdi um tempo, hein? Fiz nada. Então tem que ter disciplina, tem que, sabe, fazer o que tem que ser feito e evitar as dispersões. As dispersões, as distrações que a vida coloca, que querem nos tirar do nosso rumo, tirar do nosso foco. A gente tem que ter foco e sempre que aparece, porque vão aparecer muitas coisas para que a gente faça, elas são tentadoras, mas se você tiver essa clareza do seu objetivo, você mantém o foco. Eu falo, quando eu era menino também, eu morava no primeiro andar daquele prédio lá que tinha e tal, até hoje existe lá, ele está quase caindo lá em Goiânia, setor oeste, mas está lá até hoje. Eu ouvia amigos brincando embaixo, que eu estava no primeiro andar, e eu estava lá estudando. Ou vontade de descer para brincar também. Mas assim, eu já tinha na cabeça que assim, naquilo um dia ia fazer alguma diferença, aquilo tinha que me ajudar de alguma forma. E é verdade. Ajudou. Né? Ajudou. Quando eu estudava inglês, as pessoas começavam e paravam, eu vou até o final, eu vou aprender. Ajudou, foi minha fonte de renda quando eu estava na faculdade. Eu vivia daquilo, tá vendo? Que a persistência naquele curso me ajudou, que me deu uma habilidade a mais para me sustentar em outro momento. Então, a gente tem que ser firme naquilo que a gente se propuser a fazer. Foco, disciplina, fé em Deus e vamos embora. É isso, assim. Concordo plenamente, em gênero, número e grau. Inclusive, meu sonho durante muito tempo, eu colocava uma hora acordar 4h30, porque 5h30 eu já consigo, já tive um tempo que eu consegui lidar, e não é nem só de filme, de livro ou de prática, é de tempo, porque ali você vai, consegue fazer as coisas por você, vai dividir o dia. O dia não é tão longo quando a gente pensa em conseguir dividir isso e se aproveita tão mais do que todo mundo que chega no mesmo horário, os locais já estão lotados. Mas eu acho que antes do que você trouxe da questão da disciplina e do foco, o que as pessoas mais precisam é saber para onde elas querem ir. Sim. Porque esse é o objetivo. Porque se alguém não acorda, se alguém não faz, se alguém prefere ou dormir ou outras coisas, não é porque está querendo, não é porque eu não gosto de trabalhar ou eu não quero. Não, é porque a pessoa não tem objetivo. Não tem objetivo. Tem foco. Porque no dia que você sabe de verdade que você quer, que aquilo queima no seu coração, de um jeito forte, você quer conquistar as coisas. E aquilo faz sentido para você, e o objetivo é seu, não foi ninguém que traçou para você, porque é o que eu sempre falo. Porque ninguém te mandou, quando criança, ficar ali estudando, você podia ter seguido o caminho da fé, ninguém te obrigou, você não contou essa história. Né? Não veio outra pessoa que falou, não, seja médico, e é por isso. Foi você galgando, decidindo, e eu acredito que é isso que muitas vezes falta, seja para o empresário, seja para as pessoas, seja para quem for, é saber de verdade, primeiro, quem você é, o que você quer, e o que é necessário fazer para isso. Porque não vai ter nada que vai cair. Às vezes a gente tenta
né? Assim como você falou que vai ser essa última parte para você falar para a gente hoje, de poder lecionar, ensinar sobre empreender, ensinar princípios, valores, premissas. Você vai conversar, parece que você está falando para o além, que você é errada, que não é. Mas, gente, não teve nada que você não aproveita, que você vai precisar começar e terminar. Vai pegar um livro, começa, vai estudar, faz. Se tem alguém, eu tinha um vídeo, era um áudio, vou até achar esse áudio para te mandar, acho que eu ouvi umas 200 vezes. Foi a primeira palestra que eu dei em 2016 em Boston, que eu acreditava que ia estar lotado. Eu loquei um hotel, falei, não, vai dar 100 pessoas. Fiz uma chamada no rádio e jurava que por causa daquela chamada ia ter 100 pessoas. Cheguei lá, tinha 15, dos quais foram todos convidados diretamente. Porque a gente vai sonhando, não conhece ainda, não fez o curso antes, Sim. né? Mas eu me lembro que eu estudei muito esse áudio para falar e falei, gente, se você quer algo mais, se você quer mais, você vai ter que se dedicar mais, você vai ter que acordar mais cedo, você vai ter que, às vezes, dormir mais tarde. Eu gosto muito de algumas frases feitas, né? Assim, frases de impacto, mas é porque eu gosto, eu acho que às vezes faz sentido. Então tem todas aquelas, né? Que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então você já começa a ficar nisso, está perdido, você não sabe onde quer chegar, você vai para cá, vai para lá, você não sabe onde quer chegar. A outra também, assim, que se você quer resultado diferente, você tem que fazer algo diferente. Você não vai conseguir coisas diferentes fazer a mesma coisa. Eu falo isso para meus filhos direto. Ah, todo mundo está fazendo isso, né? Então tá, você vai ter o resultado que todo mundo tem. Você quer ter um resultado diferenciado? Você tem que fazer algo que os outros não estão fazendo. Né? Então, isso é muito importante. A gente tem que ter essa clareza de que, olha, eu tenho um objetivo, eu quero prosperar, o que quer que seja. Eu sou um esportista e quero ser o número 1 do mundo. Ótimo, você não vai poder treinar igual todo mundo. Existe um caminho. Existe um caminho para aquilo, veja como você vai fazer isso e você tem que fazer diferente dos outros. O Cristiano Ronaldo sempre fala que todo mundo ia embora às 6 horas, ele ficava treinando até 10 horas da noite. Então, assim, você tem que ter foco, você tem que ter objetivo, ter um foco e saber que você precisa fazer algo diferente. Sabe? E tem que estar inquieto, você tem que estar incomodado com isso. Inconformado. Não existe conforto na prosperidade. E nem prosperidade no conforto. Isso é uma máxima também que eu sempre gosto de lembrar. E está tudo bem se você não quer essa prosperidade, porque a prosperidade e sucesso para cada um é diferente, né? Se você se conforma, se você é conformado com essa vida, que esse valor rege, está tudo bem. Tudo certo. Né? É isso. Agora, quem quer diferente, vai ter que realmente se esticar de uma forma diferente. Eu falo que a autonomia, ela tem um preço. Com certeza. E é muito bom ser autônomo. Seja fisicamente, seja autônomo emocionalmente, porque ou essa autonomia, ou você vai estar sempre ali mendigando, pedindo, falando. Então, por essa autonomia, no meu caso, eu faço de coração, porque eu amo, vale o preço que eu estou pagando, continuo pagando, quero pagar. E se, independente do resultado, não for o que eu quis, mas a trajetória de buscar essa. E é muito bom, assim, as pessoas não entendem ou ainda não tiveram a oportunidade de sentir que servir é muito melhor que ser servido. Né? Assim, a gente que às vezes tem esse perfil mais de assumir as coisas, de achar os caminhos e bater no peito e falar, deixa que eu resolvo aqui. Às vezes tem pessoas que olham e falam, coitado, todo mundo pede as coisas para ele, todo mundo faz isso, tudo aquilo, está aproveitando o trouxa ali. E eu já penso o contrário. Falando, que bom que estão pedindo para mim, é porque eu consigo resolver. Pessoas, se tivesse o contrário, se eu tivesse que pedir para todo mundo resolver as coisas, não gosto. Não. Você tem uma coisa, um adjetivo que eu nunca gostei de ser coitadinho. Tem gente até que gosta, né? É porque é confortável. É confortável, ele conta as suas coisas. Até porque, assim, por incrível que pareça, a sociedade, ela não tem compaixão com quem vence. Ela tem com quem afunda. Coitadinho, vem cá, deixa eu fazer um carinho em você, porque você tá quebrado mesmo, você né, tá tudo ruim, toma um dinheirinho pra você. Aquele que tá lá em cima, ele já olha, que lá, ó, se lasca pra lá, aquele cara tem mais aqui. Deve estar roubando. Certeza que tá roubando. Tá com fulano, essa aí namora com o chefe. Porque, é verdade, não tem glória pro vencedor. Não. Né? Ele realmente tem que sofrer, é que nem... Mas
É muita Mas quando coisa você mesmo. entende esse jogo, aí você começa a gostar disso. Você começa, não, beleza. Tá tudo bem. Tô tendo muito hate, provavelmente é porque eu tô fazendo alguma coisa que tá aparecendo. Se não tivesse, é porque eu tava lá. Ninguém tá me vendo, não tô fazendo nada diferente. Então, como ninguém agrada a todo mundo, nem Jesus fez isso, então, assim, se eu apareço, vai ter gente que concorda comigo, espero que seja a maioria, mas vai ter uns que discordam também. Agora, se não tem ninguém discordando de mim, é porque eu não estou fazendo nada mesmo. Eu não estou crescendo, não estou crescendo, evoluindo. Não estou aparecendo. Falar em crescer, evoluir, toda essa trajetória, e parabéns por ela. Parabéns para você. Eu acredito que a fé, Deus, ele nos capacita, nos dá oportunidade, mas você pegou todas. E ainda cavou onde não tinha as oportunidades. Isso é muito legal. E diante disso, ter chegado, tá aí hoje com o hospital, qual é o próximo passo? Você estava falando da questão do lecionar, do ensinar, isso já está coordenadinho, organizado? Como é que, em que nível Carolina, está? eu tenho o sonho, o meu sonho, uma coisa que eu ainda não consegui concretizar, mas que eu tenho muita vontade, é de transmitir esse meu conhecimento para outras pessoas, né? O conhecimento que fica dentro da cabeça de uma pessoa só, ele não vale nada. O conhecimento só cresce quando ele sai da sua cabeça. E num país com tantas dificuldades que a gente percebe, né? A gente acha eu acho que eu tenho tanto para contribuir, ensinando esses conceitos de empreendedorismo para que adolescentes possam enxergar um mundo melhor, uma alternativa melhor. Um dos meus planos a serem concretizados é esse: montar, não sei se uma mentoria, um curso, alguma coisa, não está definido, mas para passar esse tipo de informação. Eu queria contribuir com outras pessoas com a minha experiência. Esse é um deles. Por que você, hoje, se fosse um adolescente ou um jovem, ou uma mãe que estivesse te ouvindo aqui agora, acreditaria justamente no Silvio, né? O que o Silvio tem, de fato, que ele vai poder mudar a visão, a vida ou a direção dessa pessoa que está querendo empreender? Eu acredito muito em exemplos. Assim eu tento fazer com os meus filhos. Eu acho que quando a gente chega e a gente fala sobre um assunto que a gente realmente domina porque viveu aquilo, e não porque leu em um livro e ouvi falar que dá certo. Não, eu vivenciei tudo aquilo, eu tive meus erros e acertos, meus tombos e levantadas. Então eu acho que isso me dá um pouco de autoridade para dizer que eu tenho algo para contribuir ali. E quando eu faço isso no individual, e eu gosto demais, às vezes com filhos de amigos ou alguém que eu encontro em algum lugar, às vezes, há pouco tempo eu estava comprando milho na feira de Vicente Pires e o menininho da banca lá, nossa, aquilo, eu me vi lá atrás, eu chamei ele, falei para ele, eu sabia que eu já tive nessa posição aqui e tal, e falei para ele, eu sou médico e tudo, e ele ficou super interessado, Aí ele falou para a mãe dele, falou, mãe, ele é doutor, e ele disse que também trabalhava aqui na feira. Aí eu cheguei, conversei com ele, até colocar algumas coisas na cabecinha dele, assim, não uma luzinha ali. Então, nossa, isso é melhor que eu ganhar muito dinheiro. Essa sensação de que você pode contribuir. Já pensou se um dia, se eu faço isso com vários, e um dia eles chegam para mim, olha, eu saí daquela vida que eu tinha, eu consegui um futuro melhor por conta daquelas orientações que você me deu, que você falou. Acho que não tem nada melhor. Essa sensação, assim, a gente até arrepia de pensar um negócio desse. Vamos colocar isso em prática. Temos que colocar, eu quero colocar isso, mas eu estou em outras frentes também, assim, eu estou muito ligado a, como eu falei que eu estou meio que renascendo, né? Então tem que renascer no ano atual, em 2025, 2026. IA está aí. Então, assim, eu como empreendedor, como empresário na área de saúde, mas eu tenho muitas dificuldades e dores com os sistemas que a gente tem. Já frequentei feiras aí que tem dos maiores sistemas para a gente, que são os ERPs, né? Até as startups, e eu não encontrei algo que sanasse todas as minhas dores. Então, eu resolvi fazer o próprio. Então, eu contratei um grupo de desenvolvedores, me associei com uma pessoa que tem muita expertise na área, e nós estamos
desenvolvendo aí um sistema que vai ser muito bom. Vai ser muito bom, vai ser muito intuitivo, vai ajudar muito na gestão e vai reduzir muito o custo operacional. Então, temos essas coisas boas por aí. Aguarde. Como sempre, nosso último bloco, você vai fazer com facilidade, é um bate-bola, que eu falo que é a última página do nosso livro aí. Mas antes disso, eu quero deixar muito claro como a gente tem essa premissa, esse princípio da informação, de você poder conhecer o empresário, ouvir de verdade, porque para sentar aqui tem que ter realmente uma história, né? Saber como responder, se eu sou um empresário, quantos colaboradores, o que você fez, e durante toda essa conversa você tem a oportunidade de escolher qual a empresa que você quer ir, né? Escolher qual o serviço que você quer utilizar e quem está por trás disso. E quando o Silvio trouxe a questão do ensinar, do lecionar, é muito importante que hoje vocês abram, né, os olhos para entender que a internet ela aceita tudo. A bio do Instagram você escreve o que quiser. A melhor formação que se tem hoje você consegue desenvolver o seu próprio diploma. Porque aí você vai lá, escreve e especialista. Mentorias tem para tudo, foi como ele trouxe. Eu li um livro, eu falo muito bem, tenho um perfil muito influente, me comunico muito bem. E, claro, a informação, gente, para cego, em terra de olho, quem tem um olho é rei, né? É alguma dessa. Se você não entende, qualquer um te engana com muita facilidade. Agora, o que é mentorear? O que é ensinar? Uma empresa que tem mais de 30 anos, na verdade, 3 empresas, como a gente ouviu, na sequência ampliou esse negócio, continua no estudo, entendendo a tecnologia, mesmo com gerações diferentes, e está à frente, mantém aí uma família, né? Tem filhos ao lado, sócios, gente, se vocês querem aprender sobre empreender, empreenda com alguém que sabe e continua lidando bem com sócios, porque é um desafio, ou seja, é alguém que vai ensinar também sobre relacionamento. Por que estou falando isso? Porque a gente precisa aprender a comprar. Porque reclamar é muito fácil. Mas antes disso, você tem que aprender os critérios do que você quer. E o Páginas Amarelas está aqui para isso, para mostrar esses profissionais, essas histórias que dá gosto de ver, que são empresas crescendo, porque são os empresários que de verdade mantêm esse país. O Silvio estava aqui no bastidor falando que eu não quero saber se é governo X ou Y. Não, porque de verdade não são eles que definem, são os empresários que continuam empregando, trabalhando, e eu te incentivo a se manter fácil? Não é. É um desafio. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, depende de estudo, de conhecimento, e eu espero que através desse portal que nós temos aqui, eu tenho certeza que é isso que nós estamos fazendo, enquanto for a vontade de Deus, porque esse projeto é dele, e que ele possa lhe ajudar. Vou para o nosso bloco nosso último bloco, para depois te agradecer, Bora. que foi muito bom. Então, vamos lá. Respostas rápidas, intuitivas. Eu falo uma palavra e você responde uma palavra, uma frase, e aí vai. Medicina. Paixão. Empreender na saúde. Gosto pessoal. Liderar pessoas. Minha vocação. Hospital. Lugar de amparo. Disciplina. Fundamental. Ansiedade. Precisa ser controlada. Dinheiro. Necessário, mas não é tudo. Tempo. Nosso maior tesouro. Família. É tudo na minha vida. Legado. Uma pessoa equilibrada. Celta Hospital Dia. O melhor local para você fazer a sua cirurgia. E voltar bem saudável e rápido para casa, não é verdade? Exatamente. De verdade, muito obrigada. Foi um prazer. Agradeço mesmo e espero que você venha aqui mais vezes, porque dá para conversar com ele assim horas e sobre esse assunto do empreender, de empresas, de dar certo.
E é isso, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Gostei muito de vir aqui no Páginas Amarelas. Acho que esse é um fórum muito importante e necessário para que a gente consiga difundir essas ideias sobre empreendedorismo e que a gente consiga melhorar o nosso país mesmo, porque não vai ser com assistencialismo que a gente vai conseguir sair dessa posição que nós estamos. Nós precisamos de trabalho duro, nada é fácil, como você disse, se fosse fácil todos fariam. Então a gente precisa ter isso aí em mente, que a gente tem que ter um objetivo na vida, que a gente tem que ter foco e disciplina. E eu adorei estar aqui falando com você, nosso bate-papo foi ótimo. Estou à disposição para voltar, você já viu que eu falo muito. E como eu já estou com uma certa idade, tem muita história para contar. Eu vou adorar se for convidado de novo para vir aqui. E quero trazer essa informação para você e para você também que está nos assistindo. O Silvio é um empresário hoje de sucesso, porque tem tempo, trajetória, uma empresa sólida de muitos anos, mas esse espaço aqui é para o pipoqueiro, que é empresário, é empreendedor. Inclusive, você pode falar, Carol, tem um empresário aqui do lado, aquele cara do cachorro-quente da igrejinha, que está há tantos anos, que foi crescendo, hoje tem mesas, emprega pessoas. Então, é o empreendedor que deu certo, que presta um bom serviço, porque até na área da alimentação, né, o pessoal começa tão bem, daqui a pouco vai deixando de lado, você não volta, mas temos muitos. Presencialmente, vão ter que ser aqui de Brasília, então você tem esse espaço também para falar. Conheço um empresário que merece que a história dele seja contada. Eu tenho uma costureira que eu quero trazê-la aqui, porque ela criou 3 filhos, é uma coisa mais linda, lá de Taguatinga, a Dona Divina, porque são essas pessoas que vão inspirar, né? Como você trouxe, acho muito inteligente que você falou, como é bom a gente instruir os jovens, porque tem gente que ele já criou muito, está ali num papel, é importante que ele saiba, porque a gente tem muito tempo, eu mesmo vou viver até os 106, então tenho muito tempo de vida. Nessa. Mas é muito bom que a gente possa permitir que histórias tão boas e que nos geram tanta inspiração possam estar aqui. Então, está aberto também para os profissionais que vêm mandar justamente esses empresários que vale a pena a gente indicar, porque serviço no Brasil é uma coisa que também é um desafio. Por isso que eu falo que quem quer empreender e dar certo, faz um bom serviço, continua fazendo, seja constante, não tem para onde dar errado. Sim, tem muitas oportunidades. Né? Então é isso. E, como sempre, eu vou deixar aqui na descrição a rede social, onde encontrar, querem conversar com ele, mandar ele abrir o curso rápido, quanto antes, é só deixar aí escrito e até a próxima página.